Que loucura que tá sendo essa segunda temporada de The House. Parece que todo episódio a gente recebe mais informação que acrescenta mais na mitologia da série. Esse terceiro episódio, além de aprofundar algumas camadas emocionais do King, também trouxe várias revelações acerca do passado dele e várias perguntas pra gente teorizar em cima delas. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, a gente já tá quase chegando a 20 mil inscritos, aproveita e já dá um like pra ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. Esse terceiro episódio da segunda temporada, chamado Echoes of the Past, ou Ecos do Passado, é o episódio com a lista de elenco mais curta da série até agora, com menor número de personagens e com o episódio seguindo apenas uma única trama, que são eles indo atrás do passado do King. Só pelo teaser do episódio antes da abertura a gente já viu que ia ser uma trama bem reveladora. Num flashback a gente vê a Ida mais nova chegando numas ruínas com a roupa um pouco rasgada e se deparando com alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é. Eu vou entrar em mais detalhes dessa cena quando a gente chegar de fato no flashback um pouco mais pra frente no episódio. Logo após a abertura a gente tem a Luz e a Lilith estudando os glifos. No episódio anterior a Lilith descobriu como combinar os 4 glifos básicos que a Luz conhece pra gerar magias novas, e agora a gente vê a Luz e a Lilith aprimorando esses conhecimentos. Então, através de uma combinação, a Luz consegue fazer uma nova magia e se tornar invisível. Essa magia dura só um pouquinho porque a Luz tem que prender a respiração para ela funcionar. Imagino que ela tenha que aprimorar um pouquinho mais isso. E quando a Lilith fica super empolgada com essa magia que a Luz fez, ela fala que tirou um pouco das ideias dos livros da Lilith. Eu tô adorando como os conhecimentos de uma estão ajudando a outra para que elas evoluam juntas no conhecimento da magia dos glifos. Nesses momentos iniciais a gente vê também como a amizade da Lilith com o Huri tá fortalecida, até a Luz e o King percebem isso, e eu acho muito fofo eles se chamando por apelidos, a Lilith chamando o Huri de Lucifer e o Huri chamando a Lilith de Lulu. E essa questão de amizade, de apego, a gente vê bem marcado no King também, quando a Luz faz essa magia do desaparecimento. O momento que a Luz volta, o King se agarra na perna dela, pedindo pra ela não fazer aquilo de novo, porque ele tem medo de perder uma pessoa que ele gosta. A gente conhece o King como esse personagem carente, apegado, que tem medo de perder. Eu até falei bastante sobre isso no vídeo que eu falo sobre quem estaria mandando as cartas pra Mãe da Luz. E essa personalidade dele provavelmente tá ligada ao trauma que ele viveu no passado, que a gente vai descobrir no flashback do episódio. E por mais que às vezes passe batido ou a gente pense que é alguma invenção da cabeça do King, é muito importante a gente prestar atenção em todas as brincadeiras que ele faz. Quando ele tá lá com os brinquedos, falando que ele é o rei dos demônios e que o François quer começar uma rebelião, a gente pensa que é só uma brincadeira, né? A Luz não leva a sério, a Lilith não leva a sério. Porém, mais pra frente eu vou falar uma teoria que eu tenho relacionada a essa brincadeirinha do King. A Lilith não leva o King muito a sério, o fato dele dizer que já foi um rei dos demônios, que todos serviam a ele. A Lilith, inclusive, traz uma informação que eu acho muito importante. Ela fala que, historicamente, os demônios nunca se uniram com um só rei. Isso só aconteceu depois da chegada do Imperador Belos, que colocou uma certa ordem em tudo. Mas, mais pra frente, a gente entende que as informações históricas que a Lilith tem não são totalmente corretas ou são incompletas. Então, muito provavelmente, essa informação que a Lilith tem, esse conhecimento histórico dela, pode ter sido uma invenção do Imperador Belos. Então o King quer provar pra todo mundo que a história dele é real e todo mundo decide ir com ele pro suposto palácio onde ele morou. A Lilith chamou o Huri pra ir com eles nessa jornada e pela primeira vez a gente vê o Huri saindo da Casa da Coruja. No primeiro episódio a gente viu ele indo bem longe encontrar com a Lilith na floresta, né? Mas ele foi pela terra, então eu imagino que ele só se alongou da Casa da Coruja até lá. Mas dessa vez ele realmente se desmembra da Casa da Coruja, né? Numa coisa meio nojenta que a gente não vê, mas a gente vê a reação das pessoas. E naquele buraco que ficou na porta da Casa da Coruja, a gente vê aquelas tripas que restaram, né? Como se realmente o Huri fizesse parte da casa. Ele pode ter se desmembrado um pouco como a Ida se desmembra, né? É interessante até pensar nele como um parasita da casa. Não dá pra gente entender ainda se a casa é um ser vivo ou se o Huri é a casa, ou se é isso mesmo, ele é um parasita que se alimenta da casa. De qualquer forma, na primeira temporada foi explicado que o Huri é uma espécie de demônio doméstico, falta só a gente conhecer um pouco mais sobre a origem dele. Então o Huri se acopla naquela casinha que parece um relógio de cuco que vira uma mochilinha da Lilith e todos eles partem em busca do passado do King. A única que não foi com eles era a Ida, que estava no banho, mas quando ela sai, ela vê o bilhete que o King deixou pra ela e ela resolve ir atrás deles, mas
como os cajados estão sendo usados, ela usa uma banheira voadora. É interessante que mesmo sem os poderes, a Ida sempre encontra uma forma de usar a magia ou de ter algum objeto mágico. E quem gosta de teorizar em cima das cartas mandadas para a Mãe da Luz e as letras dos personagens, é bom a gente se atentar que essa letra do King é bem diferente daquela letra usada na carta para a Mãe da Luz. Porém, quem assistiu aquele vídeo que eu fiz vai lembrar que existe a teoria do King tentar imitar a letra da Luz. Então, nada resolvido desse mistério. E sobre a carta também, quando a Ida lê que o King tá indo pro castelo real dele, ela fala: ai, de novo, como se o King já tivesse tido essa iniciativa algumas vezes. Uma delas provavelmente é o primeiro episódio de The House, quando eles pedem ajuda da Luz pra pegar a coroa do King. A gente sabe que não era uma coroa real, né? Tava mais pra uma coroa do Burger King, mas provavelmente foi uma forma da Ida adiar ou desviar a atenção do King. Então a Luz, o King, a Lilith e o Huri se aproximam da ilha do King. É importante a gente se atentar a esse formato da ilha, porque dá a impressão que ela foi atingida por alguma coisa ou que houve alguma guerra, alguma luta nela. Essa torre que tem no centro da ilha tem uma rachadura no topo dela, e esse muro ao redor dela dá a impressão que ele já foi algum dia totalmente fechado. A Lilith se surpreende quando ela vê a ilha, porque ela fala que não estava em nenhum dos mapas que ela conhece. Eu pensei na possibilidade da ilha realmente não ser visível para as pessoas, por isso que ela não aparecia nos mapas. De repente ela era protegida por algum tipo de magia ou encantamento, mas depois dessa guerra ou desse ataque que ela pode ter sofrido, esse encantamento se quebrou e ela se tornou visível. Então eles pousam na ilha, né, que tá toda em ruínas, e chegam nessa torre, que seria o castelo do King, onde tem essa entrada em forma de buraco de fechadura. E a Lilith fica impressionada com essa entrada, né, porque ela vê que é de um material estranho com uns símbolos desconhecidos. Quando eu vi esses símbolos, eu até imaginei que fosse algum glifo novo que a gente fosse conhecer. Mas repara que tem um momento que a Lilith toca neles, né? Então se fosse um glifo, eu imagino que alguma magia seria despertada nesse momento. Então eles entram dentro dessa câmara e começam a explorar dentro dela. Entre as inscrições que tem na parede, tem desse monstro que a gente vai conhecer no episódio, e uma inscrição antiga de um grande demônio que eu queria analisar um pouquinho melhor agora. Repara que ele é muito semelhante com o King, né? A cabeça, o chifre. O King até fala que é ele antes da maldição que fez ele ficar pequeno e perder a memória. E esse demônio segura duas espadas, uma em cada mão. Ele usa um traje que parece um pouco pelo, um pouco armadura, então pode ser uma roupa de guerra de repente. Ele tem uma barba bem longa e no fundo dele um pouco de fogo com várias mãos pra cima. As mãos do lado direito parecem mais um pedido de socorro, quase como se estivessem sofrendo, e as do lado esquerdo parecem mais como se estivessem adorando esse demônio. Quando o King conta a própria história dele, que a gente sabe que é meio irreal, ele fala que ele era um grande demônio, um líder dos demônios, que era ao mesmo tempo adorado e temido pelo povo. Por mais que a gente saiba depois que realmente esse não é o King, esse demônio realmente parece um grande líder que é ao mesmo tempo adorado e temido. A Lilith fica impressionada mais uma vez, né? Mais uma informação que ela não conhecia, e ela até se questiona quais outras partes da história os estudiosos não deixaram passar. E assim, podem os estudiosos não terem registrado essa história, ou eles podem já ter tido, já documentado toda essa história, mas o Imperador Belos sumiu com tudo. Depois a gente tem uma outra imagem na parede com o mesmo demônio lutando contra outra criatura. Nessa imagem a gente pode ver um pouco melhor o demônio e o traje que ele tá usando. Ele tem uma capa e uns trajes que lembram um pouco os bárbaros, né? Ele tá segurando uma lança com uma das mãos e ele tá atacando esse outro demônio, essa outra criatura que tá soltando fogo pela boca. No céu a gente vê desenhos do que parecem algumas estrelas e uma delas em especial parece um cometa que tá indo na direção deles. De repente não são estrelas nem cometa, e sim um ataque que eles estão sofrendo. Lembra que eu falei pra prestar atenção nas brincadeiras que o King faz com os brinquedos dele? Lá no início do episódio ele falou que o François ia começar uma rebelião e começou a atacar todo mundo. De repente essa imagem é justamente isso. Havia esse rei dos demônios que liderava todos eles, e um dos demônios acabou se rebelando contra o rei. Só não acho que foi esse ataque da ilustração que transformou o lugar em ruínas, porque eles não fariam um desenho depois do lugar ter sido atacado. Depois de um grande ataque as pessoas evacuam, né? E não vão fazer um desenho para ilustrar o que aconteceu. A minha teoria é de que havia sim um rei dos demônios que lideravam todos eles. Houve esse ataque, essa rebelião, e essa liderança acabou se dissolvendo.
Então esse líder, esse rei pode ter se escondido nessa ilha, colocou uma magia de proteção para ninguém encontrar ele. Então, estando protegidos nessa ilha, eles fizeram essas ilustrações do que levou eles a estarem lá escondidos. E algum dia eles foram descobertos, atacaram o lugar, deixaram eles expostos e transformaram essa ilha em ruínas. Então a Luz continua explorando esse lugar e ela entra no que o King chama de Quarto das Monstruosidades. Lá tinha várias criaturas aparentemente mortas há muito tempo, mas uma delas sobreviveu. Então ele ataca a Luz, a Lilith, todos eles. A Lilith consegue se defender com uma magia de gelo, a Luz até elogia a evolução dela, mas o monstro se regenera e continua a atacar. É quando surge a Ida com aqueles globos de poção também atacando a criatura. Então todos eles conseguem escapar. Eles saem da câmara, mas a criatura fica presa do lado de dentro, ela não consegue passar pela porta. Aparentemente aquelas runas da porta servem como uma proteção para as criaturas ficarem do lado de dentro. Então eles não conseguem atacar quem está do lado de fora, mas ao mesmo tempo eles ficam do lado de dentro defendendo o local de invasores. Então, como chegou numa situação muito perigosa a ponto deles arriscarem a própria vida, a Ida resolveu contar para o King a verdade sobre o passado dele. A Ida fala que isso aconteceu 8 anos atrás, quando ela estava fugindo do coven do imperador e procurando algum lugar para se esconder. Ela então encontrou essa ilha que ela disse que apareceu do nada no meio de uma névoa. Assim como a Lilith, a Ida mostra que também não tinha conhecimento da ilha. E mais uma vez eu reforço essa teoria de que provavelmente ela ficou muito tempo escondida por magia, mas depois de um ataque ela acabou ficando visível. Ao mesmo tempo a gente vê que estava caindo uma chuva ácida, né? No começo do episódio a gente vê até que a roupa da Ida estava rasgada por causa disso. Não sei se de repente essa chuva ácida são resquícios da luta que aconteceu na ilha. A Ida foi procurar abrigo nessa câmara e acabou encontrando o King ainda bebê, que pra ela era apenas um cãozinho um pouco estranho. Que coisa mais fofa é o King bebê. E só por curiosidade, quem fez a voz do King bebê nesse episódio foi a Dana Terrace, criadora de The Owl House. Então apareceu essa criatura que protege o lugar atacando eles. A Ida pegou o King e fugiu de lá. Mas um ataque da criatura com uma espécie de arco e flecha acabou passando a entrada, atingiu e quebrou o chifre do King. Então, chegando na casa da coruja, a Ida ainda achava que era um cãozinho que ela tinha levado, deu uma coleira pra ele e ela viu que ele gostava de montar esses bonecos e agir como se eles fossem seus súditos. Foi quando ela deu o nome dele de King, né, de rei. Ela descobriu que ele podia falar, então se deu conta que não era exatamente um cachorrinho que ela tinha levado e ela começou a alimentar essa brincadeira de que ele teria sido um rei que foi amaldiçoado e por isso que ele era pequenininho, porque viu que isso fazia o King se sentir bem. Então, para provar que é verdade o que ela tá falando, a Ida mostra o chifre quebrado do King e deixa ele totalmente desolado. Imagina pro King que a vida inteira imaginou que fosse o rei dos demônios, que foi amaldiçoado e por isso ele tinha esse tamanho pequeno, mas na verdade ele é apenas um demônio com um pouco mais de 8 anos de idade. A pouca idade do King faz até a gente entender um pouco da imaturidade que ele tem com relação a algumas coisas. Mesmo assim, numa conversa da Luz com o King, ela fala sobre a memória que ele tinha de cair de algum lugar e que isso não está relacionado com a história que a Ida contou. Nem todas as memórias do King fazem parte da mentira e a Luz acha que eles deveriam investigar um pouco mais do local para ver se descobrem alguma coisa. Então a Luz usa a magia da invisibilidade, dessa vez de forma prática, para fazer eles entrarem e passarem pela criatura sem serem vistos. Mas como a gente sabe, essa magia por enquanto só funciona enquanto a pessoa aprende a respiração e não dá pra aprender a respiração por muito tempo. Então mesmo passando pela criatura, eles não conseguem despistar ela por tanto tempo, né? É só o suficiente para eles chegarem na torre. Mas a torre está vazia, aparentemente não tem nada lá, a criatura chega para atacar eles e o King sem querer toca na parede e abre uma porta para uma outra câmara. Mesmo que o King não fosse o rei das imagens, provavelmente ele tem o DNA daquele demônio. E eu fiquei muito curioso para saber o que aconteceria se o King tocasse aquelas runas da entrada que só a Lilith tocou. Nesse cômodo antigo, que parece quase um quarto real, no meio dele tem algumas cascas de ovo. Então o King pede pra Ida o pedaço do seu chifre quebrado para ver se reaviva a memória dele. E isso dá certo e o King tem lembranças da época que ele estava ainda dentro do ovo.
Ele disse que ouviu alguns sons de briga e de guerra e de um rugido grave chamando por ele. Esse rugido a gente não entende o que é, mas o King fala que pra ele é muito claro que é alguém chamando por ele, chamando de filho. Com certeza esse é o momento onde a ilha foi atacada e muito provavelmente esse rugido que o King ouviu é daquele demônio das ilustrações. Aquele devia ser o pai do King, que no momento do ataque devia estar preocupado com a segurança do filho que ainda estava dentro do ovo. Então depois disso o King falou que voltou a dormir por um tempo e só acordou quando a casca do ovo finalmente quebrou. A gente não sabe exatamente quanto tempo demora para um ovo de demônio chocar, então pode ter passado alguns dias, alguns meses, de repente alguns anos. Tem um símbolo que o King vê no teto desse quarto que a gente não sabe exatamente o que significa. O King imagina que seja o nome dele e a gente descobre também que essa criatura só estava lá para defender o King. Quando ele consegue entrar no quarto, ele faz até uma reverência pro King. Como a gente viu naquele quarto que a luz passou, tinha várias dessas criaturas, mas todas sem vida. Provavelmente depois do ataque, essa tenha sido a única criatura que sobreviveu e que cuidou do King nos primeiros dias de vida dele. O King até fala que se ele não é tão velho quanto ele imaginava, né? Afinal de contas, a Ada encontrou ele apenas 8 anos. De repente, o pai dele ainda tá por aí e a Luz fala que vai ajudar o King a encontrar ele. Mas lembrando que esses 8 anos é desde quando a Ada encontrou o King, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo ele ficou dentro do ovo. Eu adorei que enquanto tava todo o climão acontecendo, o pessoal sendo atacado pela criatura, tá a Lilith lá no cantinho tirando foto das inscrições na parede. Eu tô amando tanto a Lilith nessa temporada, gente, vocês não têm ideia. Eu tenho certeza que essas fotos que a Lilith tirou vai ajudar eles a descobrirem várias coisas ainda no futuro. O King então escreve aquele símbolo que ele viu no teto do quarto no colar dele, imaginando que seja o nome dele, enquanto a Luz cola de volta seu chifre quebrado. E eu achei tão fofo quando o King fala que não faz mais sentido ele chamar King, porque ele não é rei de nada, mas a Luz fala que ele vai continuar sendo o rei no coração dela. Eles levaram a criatura para casa da coruja também. O King deu o nome dele de Jean-Luc. Mas como a criatura não está mais nas ruínas e ela passou por aquela entrada, ela não se mexe mais. Imagino que ainda haja alguma forma de trazê-la de volta, de reavivar ela. E se a Lilith estudar bem aquelas runas da entrada, provavelmente ela descubra uma forma de fazer isso. Indo para a teoria sobre o porquê o Imperador Belos teria escondido essa informação da ilha e desse rei dos demônios, imagino que pode estar ligado com o motivo do pai do King não ter aparecido todo esse tempo. O Imperador Belos pode ter comandado esse ataque à ilha e de repente ele mantém o pai do King prisioneiro. Isso pode ter a ver com o Imperador continuar querendo manter a sua soberania ou também querer sugar a energia vital do demônio. Coisas a se especular. E antes de terminar o vídeo, vamos falar onde apareceu o código secreto nesse episódio. Nesse episódio, o código secreto aparece no flashback do King com a Ida quando eles estão na casa da coruja. O código está nessa caixa na sala e usando a tabela a gente tem a palavra END, que podemos traduzir como conectivo E. Então até agora a gente tem Sitting, Seas, End, mares agitados e... não sabemos mais o que vem depois. Ainda não dá pra tirar nenhuma teoria, nem informação de nada, mas pelo que a gente tem visto, The Owl House tem ido muito além de Boiling Isles. 2 desses 3 episódios tem mar e ilha envolvidos, né? Então acho que a gente tá chegando aí em alguma coisa. Mas vamos esperar mais episódios pra gente tirar mais conclusões disso. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!